Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2008. Peço ao vereador Adilson Deretti que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. O mandamento do amor. Constando-lhes que Jesus reduzira os saduceus ao silêncio, os fariseus reuniram-se em grupo, e um deles, legista, perguntou-lhe para embarcar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse-lhes: Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é-lhe semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei, os profetas. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2008. Ata da 37ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura. Realizada no dia 24 de novembro de 2008, às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Raimundo Valder, Adilson Deretti, Darcy Stequeter, Seno Junques, Paulo Correia, Jair Bach, Vilmar Vavassori, Valdecir Kepp e José Averotti. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, leitura da ata da 36ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 23/2008, que cria o núcleo gestor de planejamento territorial do município de Rio do Campo e dá outras providências. Quarto, reapresentação do projeto de lei de número 25/2008, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio do Campo para o exercício de 2009. Em seguida, o senhor presidente repassou o projeto de lei de número 25 para análise das comissões permanentes. Quinto, apresentação do projeto de lei de número 27/2008, que altera a lei número 1591, de 12 de junho de 2007. Institui a Secretaria do Bem-Estar Social, acrescentando ao artigo 11, inciso 4º, bem como acresce os artigos 69A, 69B e 69C. Cria cargos, fazendo os mesmos parte integrante ao anexo 1º da citada lei e dá outras providências. Sexto, o senhor presidente repassou os projetos 23 e 27 para análise das comissões permanentes. Sétimo, apresentação das indicações. Indicação de número 47/2008, de autoria do vereador Jair Bach. Em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma e em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 48/2008, de autoria do vereador Jair Bach. Em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma e em votação única foi aprovado por unanimidade. Oitavo, leitura das correspondências recebidas. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão o projeto de lei de número 25/2008. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo, palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Paulo Correia e Jair Bach. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço à secretária que faça a apresentação do requerimento do vereador Ivânio Fernandes, requerendo licença sem vencimentos. Ivânio Fernandes, vereador dessa Casa Legislativa, vem junto a Vossa Excelência requerer licença sem vencimento do dia 1 a 31 de dezembro de 2008, de acordo com o item 4 do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2008. Coloco o requerimento em discussão única. Coloco o requerimento em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste.
Aprovado. Convido o senhor vereador Valdecir Kepp, suplente de vereador, para assumir seu lugar à mesa. Peço à secretária que faça a reapresentação do projeto de lei de número 23/2008. Projeto de lei de número 23, de 17 de setembro de 2008. Cria o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial do município de Rio do Campo e dá outras providências. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 27/2008. Projeto de lei de número 27, de 24 de novembro de 2008. Altera a lei número 1591, de 12 de junho de 2007. Institui a Secretaria do Bem-Estar Social, acrescentando ao artigo 11, inciso 4º, bem como acresce os artigos 69A, 69B e 69C. Cria cargos, fazendo os mesmos parte integrante ao anexo 1 da citada lei e dá outras providências. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 28/2008. Projeto de lei de número 28, de 28 de novembro de 2008. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei número 29/2008. Projeto de lei de número 29, de 28 de novembro de 2008. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação do município de Rio do Campo e dá outras providências. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 30/2008. Projeto de lei de número 30, de 28 de novembro de 2008. Ratifica a resolução número 11/2008, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV, que altera o contrato de consórcio público e dá outras providências. Repasso os projetos de lei de número 28/2008, 29/2008 e 30/2008 para análise das comissões permanentes. Peço à secretária que faça a apresentação da indicação de número 49/2008, de autoria do vereador Jair Bach. Indicação de número 49/2008, de 1º de dezembro de 2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Stequeter, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte: indicação, que seja vista a possibilidade do Executivo Municipal viabilizar as melhorias necessárias na área turística das cachoeiras da localidade de Salto Rio do Oeste. Justificativa. Estamos nos aproximando do verão e, nesta época, o local é muito visitado por pessoas de todo o município e região. E tanto as estradas de acesso que ficam às margens das cachoeiras, quanto o próprio local, necessitam de manutenção, limpeza, roçadas, melhoramento para estacionamentos, reformas de banheiros, etc. Portanto, para que as pessoas continuem apreciando esta beleza natural, é necessária a realização dessas melhorias para que sintam-se bem em um ambiente acolhedor. Jair Bach, vereador. Coloco a indicação de número 49/2008 em discussão única. Vereador Jair Bach.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação, acho que a justificativa está muito bem clara, né, deixa bem claro, né, o que está pedindo. Então, eu só gostaria, né, de pedir, né, aos companheiros vereadores que aprovem essa indicação, né, para que seja levado até o Poder Executivo, né, para que faça acontecer nessa obra, né, o mais breve possível, a manutenção desse local lá na Cachoeira, na Sala do Rodoeste. Como assim diz a indicação, é um local bastante visitado, ainda mais nessa época, né, de verão, onde além das pessoas aqui do município, vem também, né, bastante pessoas de fora, né, dos municípios vizinhos, né, apreciar essa belíssima, né, área que tem lá naquele local. Então é bastante necessária uma manutenção, né, uma roçada, um macadame, né, uma reforma aqui dos banheiros, instalação de água. Isso é bastante importante, né, que faz com que as pessoas venham visitar, né, e leve assim uma melhor impressão do nosso município. Seria isso, muito obrigado. Continue em discussão a indicação de número 49. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a indicação. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Secretaria Municipal de Educação, Centros de Educação Infantil. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os Centros de Educação Infantil, tem a honra de convidar vossas senhorias para compor a mesa de honra na cerimônia de formatura de educação infantil, a realizar-se no dia 5 de dezembro de 2008, às 19h30, na Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Cruzeiro da Serra. Contamos com a sua valorosa presença. Desde já agradecemos. Secretaria Municipal de Educação, professoras. Oficinas de aspectos legais de proteção e valorização do patrimônio cultural, módulo 3. Convidamos os gestores culturais, agentes culturais, administradores municipais, ministérios públicos, arquitetos, engenheiros e assessores das prefeituras municipais do Alto Vale do Itajaí para participarem do módulo 3 das oficinas de aspectos legais de proteção e valorização do patrimônio cultural, promovida pela Fundação Catarinense de Cultura, através do projeto Identidades, em parceria com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, AMAVE. Data 4 de dezembro de 2008, quinta-feira. Local auditório da AMAVE. Horário das 9 horas ao meio-dia e das 13h30 às 16 horas. Programação. Das 9 ao meio-dia, planejamento urbano municipal e regional. Das 13h30 às 16h, os mecanismos em âmbito federal e estadual para obtenção de recursos e incentivos à preservação, recuperação e restauração de patrimônio, os aspectos econômicos relacionados à proteção e uso dos bens simbólicos. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Anita Pires e Paulo César da Silva, presidente da AMAVE. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 23/2008 em primeira discussão. O vereador Adilson Derete. Senhor presidente, sobre esse projeto de lei número 23, acho que já chegou em bom tempo, quase tarde, porque é um projeto que com certeza vai mostrar uma ambição muito grande para o nosso município de Rio do Campo, a partir de agora, de quando é formado lei desse projeto de plano diretor. Com certeza é um projeto que só vai dar continuidade se tiver pessoas coerentes por trás dessa. Com certeza vai ser criada uma diretoria para que dê âmbito, para que a coisa aconteça. Porque não adianta criar uma lei, um projeto, e as diretrizes, elas passam por cima e continuam fazendo o errado. Na realidade, o plano diretor, ele vem para resolver muitos problemas dentro do nosso município, do plano territorial do município de Rio do Campo. Mas com certeza vai ter que ter respeito e base por pessoas que não venham de maneira nenhuma concluir coisas erradas para que no futuro a gente consiga
né, não consiga ver a diferença do hoje para o amanhã. Porque se nós olharmos pela nossa cidade, a gente sabe bem, vereadores, que muitas coisas têm errado. Desde uma conclusão de uma rede de esgoto, né, que tempos atrás foram feitas de modo errado e que hoje ainda está prejudicando a nossa cidade, vocês bem sabem, né, com situação de alagamento, quando muito acontece dentro da nossa cidade. Então esse plano diretor, ele vem em boa hora, mas ele tem que ser bem aplicado por pessoas certas e com responsabilidade. Então seria isso, com certeza é um projeto que, da minha pessoa como vereador, vou estar junto e com certeza cobrando sobre a manifestação e de pessoas, não sei quem vai ser, quem vai tomar a frente disso, mas com certeza a gente vai estar ligado o mais perto possível para dar continuidade aos trabalhos junto a esse plano diretor. Aqui nessa casa já fomos explicados pela pessoa, eu não consigo dizer o nome do rapaz agora, mas da Amave, e que ele é encantador, mas precisa ter regras. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Adilson. Continua a discussão, o projeto de lei de número 23. Vereador Seno. Senhor presidente, acho que já é uma discussão bastante madura, diria assim, né? Então esse plano diretor já vem sendo feito um trabalho em prol dele já há muito tempo. Então, como eu dizia outro dia aí na tribuna, desde a época que eu estava na Secretaria de Educação, eu fazia frente então nas reuniões, mas muitas delas foram frustradas, porque muitas vezes o pessoal não dá muita atenção, acha que isso não é de importância, né? E eu fico contente em saber que agora finalmente está chegando aqui na Câmara de Vereadores, então, a lei. Então isso mostra que realmente a coisa está bem adiantada e acredito agora que então vai sair. Então a gente, enquanto vereador, enquanto legislador, a gente fica contente, porque de qualquer forma é importante ter um direcionamento, porque a gente vê assim que a cidade ela vai crescendo de uma maneira desordenada, loteamentos aqui até bem próximos aqui da Câmara de Vereadores, a gente vê proprietários que em função do alto custo do loteamento, acabam fazendo então uma partilha dos terrenos de maneira a se tornar barato e acaba não tendo acesso então aqui da rua principal lá para o asfalto lá embaixo para SC 423. Então a gente fica bastante constrangido. Eu mesmo outro dia fui procurar o engenheiro da prefeitura para saber se isso realmente pode acontecer, porque a gente fica muito preocupado. Essa região de cima aqui principalmente é uma região que está crescendo bastante e daqui a pouco não vai ter acesso aqui da 29 com asfalto lá embaixo. Quer dizer, tem aqui no Banco Brasil, mas aqui do Banco Brasil até lá no comércio do Miranda não tem nenhuma travessia. E esse loteamento ele está acontecendo sem que haja uma organização, sem que haja uma rua que dá acesso. E não podemos deixar que aconteça outros também para cá, loteamentos próximos aqui da Câmara de Vereador, que também a gente está escutando algo nesse sentido. O pessoal, então, vê realmente o custo muito alto, acaba não fazendo a rua que passa pelo meio do terreno e acaba sendo uma forma desordenada de crescimento. E não só isso, aquilo que o vereador Adilson colocou antes também, é uma preocupação da gente já há muito tempo. Muitos terrenos que a gente vê aí na praça, baldio, a pessoa não constrói, não vende e muitas vezes não limpa também, né? Acaba sendo um criador de animais aí, de insetos e cobre e assim por diante. Então, acredito que agora com esse novo Código Tributário, bem como também com a formação desse núcleo gestor, eu acredito que então passa a existir normas que realmente regulamenta todas essas questões, esses detalhes, que a gente tem citado alguns, mas muitos outros ainda poderia citar a esse nível. Então, sem dúvida nenhuma, assino embaixo quantas vezes for necessário para que se crie esse núcleo e dizer também, reforçar as palavras do vereador Adilson, que realmente esse núcleo essa lei seja aprovada e o núcleo realmente seja consagrado e seja colocado em prática depois dos trabalhos. Fica à vontade. Só para complementar, né, vereador, o município de importância, né, porque na verdade não era obrigação de fazer agora, porque teria que ter no mínimo, acho que até 20 mil habitantes, né, na cidade para que se tornasse, né, se criasse o plano diretor. Mas com certeza o nosso município deu um passo muito grande, está na frente, porque mais cedo ou mais tarde teria que fazer esse plano diretor, e nós fizemos o princípio
começo. Então, acredito eu que é uma responsabilidade. E temos que ter pessoas com firmeza, vereador Sena, para que dê continuidade para o nosso município. Com certeza tem que ser pessoas que tenham decisão, porque uma rua que nem essa não podia estar dessa forma, se é que nem você comentou. Então falta um pouco, talvez, mais de autoridade nesse momento de cobrança e de perguntar para mais pessoas, não decidir só para uma pessoa e talvez está errado como está acontecendo essa questão da rua aqui. Então também deixa aí meu reforço, se tiver como mexer nisso ainda, aí sou de pleno acordo. Continua a discussão, projeto de número 23. Vereador Raimundo Waldrich. Esse projeto, eu acho que ele veio até, talvez um pouco atrasado, mas eu acho que ainda dá tempo até de corrigir e ser executado ele. Nós, quando comecemos de vereador, eu acho que no primeiro mandato, naquela época, eu fiz uma indicação para que fosse executado essas pessoas que estavam fora, ruas mal feitas, gente que estava construindo fora da rua, loteamento irregular, né? Mas daí, na época não havia nem a lei. Então eu vejo agora com essa lei criada, eu acho que está de bom tamanho, nós temos que ter no nosso município, porque está muito desorganizado. Então alguma coisa está sendo tentada fazer já da melhor forma, mas tem bastante coisa errada. E tendo a lei, eu acho que ainda dá para executar essas pessoas que construíram errado, ruas erradas, às vezes até rua que não tem saída, que nem o Seno já falou. Então eu acho que com esse projeto agora, mas tem que ter o projeto, ter a lei agora e ser executado. Como comentou o vereador Adilson, eu acho que tá aí, a lei está aí e ela tem que ser executada. Então eu já sou a favor desse projeto, já de primeira mão, eu já tinha feito tempos atrás a indicação, mas não havia lei, né? Então hoje sou a favor desse projeto. Continua em discussão, projeto de número 23. Vereador José Verotti. Eu também só comentar um pouquinho sobre esse projeto, que a gente, quando estava na secretaria, a gente participou de algumas reuniões e que isso deu até bastante trabalho para chegar onde chegou. E vendo assim a necessidade dele ser aprovado, já me manifesto favorável e que ela seja aprovado e a lei também seja depois executada, porque não adianta fazer e deixar no papel e continuar depois a mesma bagunça para frente, né? Porque quando se começa uma obra errada, ela vai dar errada lá no final. Isso não tem mais conserto. Então, sou favorável ao projeto. Continua em discussão o projeto de número 23. Eu também vou fazer o uso falar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto, eu acho que também demorou. Já devia ter vindo muito antes, porque nós temos um exemplo muito... Aqui um exemplo aqui da construção do seu Antônio Andreata, que deveria ter, na rua do hospital, acredito que deve ser 2 metros da rua do hospital, e eu acredito que tem 1. Então, uma baita de uma construção de qualidade, no centro da cidade. Então, é uma pena, né, a construção daquela qualidade, e eu acredito que na rua do hospital ela está fora, porque, pelo que eu saiba, são 2 metros ou 2,5 metros para calçada para pedestre. E ali eu acredito que não dá tudo isso. Então, é dificultoso, é ruim, né? Como é que a cidade vai ficar sempre em dia se não foi nem barada essa construção? Já devia ter vindo um requerimento, quando foi construído, o engenheiro devia dar um requerimento à prefeitura e ele devia ser responsável por isso. Porque o cara construiu uma obra daquela qualidade, daquele valor, e daqui a pouco fora das leis da prefeitura. Então, eu também sou a favor a esse projeto número 23. Continua a discussão, projeto número 23. Coloca o projeto de lei de número 23/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 27/2008 em primeira discussão. Vereador Jair Bach. Esse projeto, senhor presidente, é um projeto onde, pelo que eu entendi, ele está sendo feito para que se crie uma secretaria dentro da área social do nosso município. Acho que hoje nós temos a Karine,
né, como secretário de Assistência Social, temos mais uma bolsista, né, uma ajudante, aonde eu até uma sessão anterior, né, um tempo atrás, eu até sugeri para que fosse contratada, né, mais uma pessoa, né, para que ajudasse ela nos trabalhos dentro da assistência social, porque eu acho que é bastante trabalho para ela só como estava naquela época. Assim, hoje entrou uma bolsista, já está ajudando um pouco, né, mas eu acho que é de suma importância, né, ter mais uma pessoa responsável, qualificada, para que seja ajudada ela. Mas sim, aqui, como diz o projeto, está pedindo mais 3 pessoas, está abrindo o cargo para mais 3, onde eu acho um pouco desnecessário, porque olhando aqui, né, o salário dessas pessoas, ultrapassarão, né, R$4.000, onde que eu acho que é um investimento um pouco desnecessário no momento para o nosso município, né, porque se fosse uma pessoa até concordaria, mas acho que 3 pessoas com um altíssimo salário como aqui tem, eu acho desnecessário. E a votação fica a seguir depois. Continua a discussão, projeto de número 27. Vereador Paulo Corrêa. Sobre o projeto da criação da secretaria, onde o vereador Jair falou de 3 cargos, não é quer dizer que estão criando os cargos que o prefeito vai dar os cargos para as pessoas. Ele pode contratar como diretor de assistente social, diretor da infância e adolescente, um cargo. Porque hoje tem a Secretaria da Saúde, que existe coordenadora, a Secretaria da Agricultura, e ninguém está ocupando os cargos, então não está criando para ser ocupado o cargo. E a Secretaria de Assistente Social, hoje a Karina é vinculada à Secretaria da Saúde, onde funciona, beleza e tal. Só que se tu olhar a parte social do município, ela é bastante com problema. Então, é uma secretaria que vai cuidar da parte social do município. Aonde que o prefeito não precisa contratar o secretário, pode contratar um diretor com esse salário. Só que é de muita importância. Porque a Karine faz um bom trabalho, como o Jair falou, da estagiária lá também. Só que não tem a parte... Não tem, os funcionários, quando são concursados numa prefeitura, ou num estado, ou num país, eles não se preocupam muito com a parte política de quem está no comando. Eles garantindo deles, estão lá, eles fazem o trabalho certinho, se tiver um chefe, tudo. Então, todo setor tem que ter a parte política, independente do partido que está mandando. A parte política vai fazer o quê? Vai fazer o atendimento às pessoas. Lá, se tem uma pessoa num cargo desse, e se interessa para o bem-estar desse pessoal, ele vai se destacar na política, mas sim, quem vai ganhar é as pessoas que vão procurar a secretaria. Então a gente nota assim com bastante dificuldade quando é vinculada junto com a Secretaria de Educação, da Saúde, aonde que fica distante. Então não é que caso botar um secretário, pode botar até um diretor junto, mas responsável e um cargo político. E cargo político existe, senão não tinha prefeito e vereador, não estaria aqui. Isso, qualquer partido que entra lá tem que ter os cargos políticos, e quem ganha pode ter certeza que é o povo do município, quando tem pessoas de cargos políticos com intenção boa de trabalhar. Então eu acho que a secretaria foi bem planejada, com certeza, vereador Jair. Nós vamos conversar se um dia ele reativar a secretaria, não é quer dizer que ele vai botar cargo, porque já tem uma secretaria, tem mais secretaria em aberto e não estão lá ocupadas, entende? Mas se ele pôr, talvez um secretário e um diretor, pode ter certeza que os seus futuros eleitores para o ano 2012 vão se sentir muito bem em atendimento da secretaria. Continua em discussão, projeto de número 27. Vereador Seno Junques. Se me permitir, presidente, eu acho que eu tenho bastante conhecimento nessa área e posso falar com toda tranquilidade, porque sempre a minha função, a minha profissão como professor, como educador, secretário, diretor de escola, a gente sempre teve ao lado de pais, alunos e de toda a comunidade. O meu trabalho sempre foi em prol do município, na educação e envolvido basicamente com as questões sociais. Quando assumi a secretaria em 2005, então não havia, até então,
A secretária anterior fazia todo o trabalho social. Bolsa Escola, PET, fazia tudo. Então foi a partir dali que com a vinda da assistente social, algumas coisas, felizmente, saiu da nossa responsabilidade. Então aliviou um pouquinho a nossa situação, mas ainda mesmo assim, a gente continuou trabalhando muitos aspectos sociais. Por exemplo, vou citar exemplo aqui, o PET. O PET é um programa social, na verdade, que a educação é que basicamente administra, e que na verdade deveria ser o social. Então a educação está levando em frente esse trabalho porque assistente social não tem tempo necessário para isso. E quantas vezes o povo nos procurou na secretaria porque, por momento, a assistente social precisa tirar as férias, outro momento ela pega a gestação, que é uma lei que assiste a ela, e nós não temos ninguém para tocar esse trabalho. Uma bolsista nós sabemos muito bem que não tem a responsabilidade que deve ter, porque são de menor. Então, basicamente, a função de um bolsista é fazer um complemento de trabalho e não assumir um trabalho titular, um trabalho na íntegra. Então, nós temos muita dificuldade social, sim, no município de Rio do Campo, e que é de muita importância, então, que a gente reforça essa secretaria para que se resolva. Se nós corremos o município aí, na época de campanha política, cada um de nós que fomos candidatos, nós corremos o município, e nós encontramos muitas aberrações pelo município afora. Eu acho que não foi só eu que encontrei, mas todos os companheiros aí que percorreram o município devem ter encontrado situações que são necessárias, então um trabalho assistido mais de perto. Mas por que a assistente não faz? Não faz porque ela não pode deixar a sala dela, a secretaria, lá sem ninguém, só com a bolsista, porque muitas vezes aparecem situações difíceis de resolver e não é a bolsista que vai ter competência para desenvolver esse trabalho. Então acaba muitas vezes não visitando, não chegando perto do problema para que se possa tomar a decisão. E é necessário que se vá a campo, buscar então a informação, o conhecimento e tentar resolver. Porque não é dentro de uma sala de 4 paredes que vai se resolver os problemas do município. Mas eu devo dizer assim, que o trabalho da Karina é muito bom, a gente parabeniza ela, só que infelizmente sozinha ela não tem condições de desenvolver esse trabalho. Então pode ter certeza que nós da educação, nós vamos ficar muito agradecidos, senhor presidente, se essa Secretaria de Assistência Social realmente for reforçada com mais segurança, tendo um secretário e pessoas que possam realmente estar, então, fazendo esse trabalho, somando com a Karina, que daí sim, o PET, Bolsa Família, esses programas do governo federal, então eles serão feitos com mais tranquilidade. Quantas vezes que o programa que nós tocamos na educação, o PET, era preciso que a assistente social fosse lá no campo, fosse ver o que estava acontecendo lá na família, aquele problema, que normalmente são pessoas com dificuldade familiar, que estão nesse programa, justamente pessoas carentes, é filho de um pai separado, é filho de um pai que bate na mãe, é o pai que agride o filho menor, enfim, nós temos uma série de situações diferentes que terão que ser realmente trabalhadas. Então, já quero deixar aqui a minha manifestação com relação a esse projeto. O meu voto é sim, e assino quantas vezes for necessário. Obrigado. Continua a discussão, projeto de número 27. Vereador Raimundo Waldrich. Eu vejo, senhor presidente, esse projeto também, ele é um pouco complicado. Eu vejo, na minha opinião, assim, que assistente social, eu acho que a Karine, pelo que tem no nosso município, eu acho que ela dá bastante conta de fazer. E um secretário, eu acho que não teria necessidade, porque eu vejo que é pouca coisa para um secretário comandar. Se fosse outra secretaria com mais pessoas para comandar, mas o secretário praticamente vai ficar ali só para comandar a Karine, quem vai fazer esse trabalho, que não seja a Karine, que seja o assistente social. Eu era de acordo que, então, um coordenador para ajudar a Karine, que nem nós já pedimos que fosse colocado um funcionário lá. Então, eu vejo que 3 cargos no mesmo setor aqui ele é um pouco meio complicado. Mas eu acho que não... De momento, a vez diz que vai ser criado o cargo, mas não há necessidade. Mas eu vejo que tendo o cargo sendo aprovado, é até fácil para o prefeito contratar mais um, mais 2.
Então, de momento, eu vou ser contra esse projeto. Obrigado. Continua a discussão, projeto de número 27. Vereador Adilson. Senhores vereadores, eu acho que esse projeto, ele é encantador. Porque eu vejo assim, ó, nós temos que olhar, senhores vereadores, mexemos na ferida. E com certeza é a ferida do Rio do Campo. Uma Secretaria de Bem-Estar Social, nós estamos mexendo com o nosso povo. E o nosso povo, muitos dos senhores que aqui correram a eleição na vez passada e essas que correram nessa, sentiram a dificuldade nas casas, nos abrigos, muitas pessoas reclamando, ainda reclamando, da falta do atendimento, da falta de uma pessoa de qualidade, de chegar na família e dar um recado, de uma boa conversa, porque tem muitos daqueles que são acostumados, pacientes, um exemplo, que vão ao médico rotineiramente. Mas não vai porque está doente. Ele acha que está doente. Muitas vezes o médico, na conversa com o paciente, simplesmente fala umas palavras encantadoras e o paciente vai para casa bom. E é isso que está faltando, às vezes, na nossa sociedade, pessoas com mais responsabilidade. Sou a favor, sim, a esse projeto. Com certeza ele vai amenizar muito, e muito, dentro do nosso Rio do Campo. Nós temos aqui perto, a gente chama de Coab, Bela Vista, nós temos lá o Servidão. Com certeza eu pergunto aos senhores vereadores, a gente às vezes só lembra de ir na época de campanha. Será que não seria importante estar acompanhando um assistente social, uma secretaria com a secretária ou um secretário do bem-estar social junto a essas famílias? Com certeza é importante. Que nem diz o vereador Paulinho, é um vínculo político? É, com certeza. É escolhido pelo prefeito? É. Tá aí, foi feito para isso. Com certeza as pessoas também estão esperando. Porque eu acompanho muito, fui muito até a prefeitura, e o que a gente vê, quando estava lá fazendo visita ao nosso chefe de gabinete, era pessoas tristes, preocupadas em buscar uma fralda, que às vezes não tinha, buscar um óculos, um auxílio, também não tinha. Quando tinha, era com grande dificuldade que o prefeito tentava ajudar. Mas por quê? Porque falta, com certeza, dentro do nosso município, senhor presidente, informação. Se eu perguntar hoje para o senhor quantas famílias necessitadas nós temos aqui dentro do campo, o senhor não sabe me responder. E assim tem muitas outras coisas aqui dentro. Mas eu falo de famílias necessitadas, não o chupim diário, dia a dia, que é diferente. Então nós temos que ter cobertura, nós temos que ter responsabilidade, e nós temos que ter, dentro do nosso município, com certeza, senhor presidente, informações que muito pouco nos tem. Seria isso, minhas palavras, obrigado. Continua a discussão, projeto de lei de número 27. Coloco o projeto de lei de número 27/2008 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Então fica 6-12. Senhor presidente, quero requerer que seja colocado os projetos de lei de número 23 e 28 de 2008 em segunda discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão única. Coloco o requerimento em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 23/2008 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 23/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 27/2008 em segunda e última discussão.
Vereador Jair Bach. Bom, senhor presidente, esse projeto foi bastante discutido, né, bastante comentado. É lógico, cada um tem, né, a sua opinião, a sua sugestão, mas eu continuo com a minha, porque eu ainda acho que porque se vai estar criando os cargos, consequentemente e absolutamente, eu tenho a certeza que a partir de janeiro vai ser contratado mais 3 pessoas. E a fila está grande, né, para ser contratado, e nós tivemos uma eleição esse ano, então fica bem claro isso. Eu até concordo, sim, em contratar lá uma pessoa, né, seja lá um secretário, né, que ficando uma pessoa na sala e uma na estrada, visitando as casas, acho que consegue fazer um belíssimo trabalho, né, com uma despesa bem menor, né, para o nosso município. E seria essa as minhas colocações. Continua em discussão, projeto número 27. Vereador Paulo Corrêa. Eu acho que o projeto já foi discutido, que nem o vereador Jair falou, quem sabe a fila está grande. E sabe, um desses talvez até pode ser para o vereador amanhã depois, né? Mas tudo certo. Isso é cargos políticos, né? E eu acho engraçado assim, vereador Jair e vereador Raimundo, com todo o respeito, vocês foram contra o projeto e a favor da votação em segunda, mas só que foi votado o 23 e o 27 junto, né? Aí eu fiquei meio assim, mas agora já no falando eu me lembrei que eram 2 projetos, né? Mas isso é, vereador, é cargos políticos, mas a história do país, do Brasil, do município, de tudo, se torna em torno de político. E precisa dos políticos para o povo viver bem nas suas comunidades, e nos seus municípios, e no seu país, no seu estado. Continua em discussão, projeto de número 27. Coloco o projeto de lei de número 27/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então permanece 6-2. Aprovado. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 38ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2008.